Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Jornada COP+, esse movimento multissetorial liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, que tem como co-realizadora a Hydro, patrocinadora Master Vale e muitos outros apoiadores. É o movimento do nosso sistema FIEPA em busca de um futuro sustentável. E hoje o nosso tema é descarbonização, um tema muito importante que é um dos pilares da jornada COP+, e a gente vai já entender por quê. Os convidados de hoje já estão aqui comigo, nosso Alex Carvalho, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, e Anderson Baranov, que é CEO da Hydro. É um prazer recebê-los aqui juntos para falar de um tema tão importante para o futuro da humanidade e que a gente sabe que é um tema que a indústria tem se debruçado, tem se ocupado bastante. Presidente, eu queria saber primeiramente por que descarbonização é um dos pilares da nossa jornada COP+. Bem-vindo. Nara, obrigado. Preciso dizer da satisfação, Baranov, da gente estar aqui mais uma vez juntos. E se você me permitir, Nara, antes de te responder especificamente, eu quero contar uma historinha. Quando nós apresentamos ao Anderson a jornada COP+, ele de pronto entendeu esse movimento, a importância desse movimento, não só como um reposicionamento institucional da federação, mas uma necessidade de fazer reverberar, ecoar essa caixa de ressonância de boas práticas. E a Hydro é isso para nós. A Hydro, ela é um player dentro do nosso mercado paraense, que nos traz orgulho não só pelos números de empregabilidade, não só pelos compromissos assumidos, muitos deles voluntariamente, em prol do desenvolvimento social, do tecido social de onde ela atua. E voltando então à pergunta, as questões ambientais estão intrinsecamente ligadas às suas operações. Então, no momento em que o sim da Hydro para a jornada é o sim da Hydro para a sustentabilidade. E falando em sustentabilidade ambiental, a descarbonização. A Hydro mudou a sua matriz, está mudando a sua matriz energética. O Baranov vai contar um pouco mais em detalhes, até porque é o grande conhecedor do assunto. Mas é para nós o case que nós queremos, via jornada, apresentar para o mundo, né, no momento da COP30, e um grande case de uma grande empresa que está aqui, para nós, um motivo de orgulho, que está aqui se apresentando para o mundo como solução, como parte da solução, como parte da integração social, como parte também da agenda climática e tendo a sua contribuição na descarbonização da sua produção. Então, é muito importante, Anderson, nós levarmos isso, rompermos barreiras, bolhas e fazer isso com o diálogo, trazendo à sociedade o conhecimento daquilo que se faz, e se faz com muito orgulho e satisfação. Então, eu inicio, né, mais agradecendo esse momento, Anderson, e reafirmando os nossos compromissos, porque eles são, ao fim e ao cabo, propósitos que são trazidos para o dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa lida institucional, empresarial, e assim vamos seguindo essa jornada, e que bom que estamos juntos nessa jornada. Exatamente. Baranov, como o presidente falou, é um compromisso das indústrias, e a gente traz a Hydro aqui para participar desse videocast, não é à toa, porque a gente sabe que a empresa tem meta de descarbonização até 2050, para que quem for nos acompanhar, ver o nosso videocast para entender como é que vocês estão trabalhando para atingir essa meta tão audaciosa. Bom, primeiramente, Nara, obrigado pela oportunidade. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes aí que estão nos prestigiando, e ao meu querido presidente Alex aqui, parceiro já de longa data. Eu acho que a gente está em muitos painéis juntos já, né? Já tem alguns. Parceria é isso aí, né? A gente está junto, com o mesmo objetivo, promovendo aqui dentro da casa da FIEPA todas essas agendas positivas e, logicamente, um desafio muito grande. A Hydro tem o orgulho de dizer que ela está nesse processo de descarbonizar suas próprias operações. O que significa isso? É a contribuição da Hydro para a sustentabilidade para um mundo melhor. A gente não vai resolver o problema do mundo, mas se toda empresa tiver consciência do que pode ser feito para a sustentabilidade, nós teremos uma indústria melhor. O Brasil já é líder em ESG, em meio ambiente. Eu acho que somos exemplo, a COP vai mostrar isso cada vez mais para o mundo, mas eu acho importante a gente reconhecer
que a gente precisa iniciar pelas nossas operações, antes de abraçar o mundo. Então, nossa contribuição é essa. Então, o presidente Alex comentou que a gente trocou a matriz energética da Alunorte no ano passado. Foi um evento grande com a presença do ministro Alexandre Silveira, o governador Helder Barbalho, entre outras tantas autoridades, o prefeito Renato Gal, que foi no município dele que tudo ocorreu. Mas é importante dizer que desde 2022 a Hidro tem investido 8,8 bilhões de reais em descarbonização. Parte é esse processo da troca da matriz energética, que já continua agora trazendo caldeiras elétricas para o processo. Já trocamos 3, tem mais pela frente aí. E também trazendo a biomassa. Por exemplo, usando um resíduo crítico aqui no Pará, que é o caroço do açaí. Então eu acho que isso traz não só a descarbonização, mas gera uma solução para o meio ambiente paraense, circularidade, né? Dentro do ambiente que você está. Então, no nosso entorno, a gente se tenta melhorar essa qualidade, não só da operação, mas de vida das pessoas. Quando eu falo de descarbonização, é muito bonito, mas a gente também tem sempre que se preocupar com as pessoas no entorno, a parte social. Eu acho que a Hidro está liderando bem esse movimento dentro do Pará. Além disso, a Hidro, que tem uma operação eletrointensiva, a Albrás hoje é o maior consumidor elétrico individual do país. E a Alunorte se tornou o maior consumidor de gás natural do país, considerando uma empresa, não uma região. É muito importante dizer que a gente tem que também gerar energia, ser autoprodutor. Então, dentro desse 8,8 milhões de investimento, a Hidro criou uma empresa chamada HydroRain, que é renováveis, onde ela já tem operações de eólica e solar para gerar essa energia limpa, renovável. Então, dentro desse contexto todo, a Hidro se preocupa muito. Você vê, nós temos a COP30 este ano, muito se fala em investimentos, muito se fala em pilotos, nós já temos entregas. E isso é muito importante, dentro da nossa relação com a SEMAS, com o governo do Pará, mostrar que a gente não está no discurso, nós estamos na realidade. Então, dá muito orgulho trabalhar numa empresa que tem esse conceito já de base. E nesse sentido, presidente, quando a gente vê uma empresa como a Hidro, do tamanho da Hidro, mas a gente está aqui como FIEPA representando tantas outras empresas de diversos portes, qual é o desafio da FIEPA para trazer mais empresas nesse caminho, para a gente chegar onde a Hidro já conseguiu chegar? São caminhos possíveis e o presidente André Corrêa do Lago tem falado muito, onde ele tem ido nos diversos fóruns e tudo, que essa COP30 ela precisa ter uma agenda de ação. Eu acho que o que o Baranov traz para nós aqui nessa conversa é justamente isso. É uma agenda de ação, né? A Hidro já é um case de prática, não a intenção de fazer, está fazendo. Então, esse está fazendo serve como também um indutor para outros players que, primeiro, existe as questões das responsabilidades, existem sim. É importante que a gente ratifique isso, da importância de todo conglomerado industrial, com toda micro e pequena indústria, faz parte desse, como ele disse com muita propriedade, nenhum de nós vai isoladamente resolver o problema do mundo, mas como formiguinhas, né, temos um pouquinho dessa contribuição. Isso vai desde o micro e pequeno empreendedor, vai às médias empresas, às pequenas empresas e às grandes empresas. O que se tem é um exemplo a ser mostrado. E quando se tem um exemplo que na prática está funcionando, isso tem um efeito, um desdobramento muito positivo. Seja na comunidade do entorno, com as questões das conscientizações socioambientais, que eu gosto muito de unificá-las em um endereço só, mas também tendo outras cadeias produtivas aqui no nosso estado, outras vocações, não só a vocação mineral. No momento em que nós tivermos, através da jornada, um grande receptáculo dessas boas práticas que aqui uma indústria do segmento mineral nos traz, outras também nós temos procurado e fazer com que essas outras cadeias produtivas também possam aprimorar aquilo que já vem sendo feito. Né? Como o Baranov disse há pouco, o estado do Pará, o Brasil como um todo e aqui no estado do Pará, o que não faltam são exemplos de boas práticas. Primeiro, que empreender na Amazônia já é bastante complicado, né? Diante de todas essas sensibilidades que nós estamos diante. A discussão na COP30 é justamente isso.
buscar o equilíbrio para poder coexistir o desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental. Esse é o grande X da questão. Quando se tem uma agenda de ação, exemplos que na prática já estão acontecendo, isso facilita demais. Porque, além de servir como indutor para que outros players também se insiram nestes processos, certamente tem algo também que é importante ser colocado. Não se trata apenas de senso de responsabilidade, tem as questões reputacionais. As questões reputacionais hoje são importantíssimas. É uma agregação de valor ao produto que a Hydro entrega ao mercado, saber que ela advém de um processo produtivo que respeita a comunidade, que respeita o meio ambiente e que busca, assim, também competitividade econômica. Acabei de falar, quando a gente fala de reputação, a gente fala de investidores, não só da opinião pública, mas a parte de investimentos também, e isso deve pesar para o empresário. Não tem outro caminho, né, presidente? Existem hoje, eu acho que o Baranov pode até fazer uma complementação, porque está na linha de frente lá como CEO, mas as barreiras impostas a quem não pratica, quem não tem realmente boas práticas sob o aspecto socioambiental, os cumprimentos das suas responsabilidades, elas estão se tornando cada vez mais restritores de acesso a financiamento, seja público ou privado, das operações de mercado. Nós estamos aqui gravando aqui, conversando aqui, e o mundo está numa crise grande geopolítica. Isso tudo interfere. Né? Então, Baranov era interessante até ouvir um pouquinho, diante de um cenário geopolítico denso, complicado, podemos falar um pouquinho mais do tarifaço, agora dessas instabilidades, né, desses conflitos internacionais. Então, qual é a tua percepção também? Estou fazendo aqui às vezes da Nara. A sua percepção como um grande player global nessas instabilidades e a importância de se reafirmar estes compromissos no momento de instabilidade. Sim. Não, assim, é importante mencionar, complementando a primeira fala aqui do presidente, é que a Hydro se posiciona sempre com as suas próprias convicções. Então, em relação ao mercado, por exemplo, eu não acredito que as empresas vão sobreviver muito sem aderir ao que o mercado pede hoje. O que eu quero dizer? Uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente, uma empresa que não se preocupa com descarbonização, que não se preocupa com as pessoas, essa empresa não vai conseguir vender o produto dela no futuro, independente da questão financeira. Então, esse investimento em preservação do clima, do meio ambiente, é muito importante, porque o consumidor lá na ponta ele vai distinguir da onde comprar, daquela empresa que descarboniza, que busca soluções, que preserva o meio ambiente, versus aquela que não faz isso. Não vou nem citar como para não expor muito, né? Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. E, logicamente, quando você tem os seus valores, as suas convicções e sabe aonde você quer chegar, logicamente que o tarifaço, que toda a discussão em torno das guerras, isso tudo afeta. Nós estamos numa commodity, por exemplo, mas com a convicção que a gente vai superar isso fazendo a coisa correta. É a maneira de você, como uma empresa cidadã, colaborar com esse mundo que está numa fase geopolítica bastante complicada, né? Independente disso, eu tenho a Hydro me incentiva a participar de várias associações. Hoje estou na presidência do Cimineral, do Conselho da ABAL e da Abrace, por exemplo. E na Abrace, que cuida de energia, a gente tem trabalhado muito com diálogo com o governo. O governo tem as necessidades dele, as empresas também têm, a sociedade tem, o consumidor final. Então, dentro da Abrace, a gente teve um diálogo muito transparente e muito construtivo com o Ministério de Minas e Energia, a equipe do ministro Alexandre Silveira, para que a gente conseguisse a tarifa social, que está em discussão, vai para o Congresso, eu acho que está indo muito bem. Logicamente, tem pontos polêmicos. Quem paga a conta? A indústria vai pagar a conta? De novo. E como é que fica a competitividade das indústrias nacionais no mundo globalizado de hoje? Então, isso tudo tem sido bastante complicado, mas sempre com diálogo, o Ministério sempre nos recebendo, sempre conversando. Agora vamos mais fortes discutir isso no Congresso, está havendo mudanças agora, né? Mas independente disso, o posicionamento da empresa, junto com associações, a própria FIEPA participando através da CNI, eu acho que isso tudo é muito importante. Vai mais forte para a discussão, já vai né? mais forte e já vai mostrando o seguinte,
não adianta você trabalhar com cobertor curto. Isso. Né? Se você cobre um lado e descobre outro, não é funcional. E o que a gente tem feito muito na Abrace, viu, presidente, é mostrar que a energia limpa ela é a solução para o país. Nós estamos trabalhando num processo, está sendo apresentado agora a CNI, o projeto da Abrace, para que a gente possa usar a energia. O Brasil tem um potencial enorme de energia limpa e barata. Né? Nós temos energia barata e limpa. Não quer dizer que o preço dela é barato. É isso. Então, como você transformar isso em competitividade? Lógico que é incentivando o uso. Quanto mais você usar, mais você barateia e mais você gera produto, riqueza, você gera energia para a tarifa social, mas você também gera liquidez para as empresas, entendeu? Então, como usar a energia barata num preço competitivo e usando o melhor da energia, a melhor qualidade dela. Então é isso que a gente vem trabalhando, vem discutindo, vem trazendo aliados, porque se o governo entender que a solução está na indústria, todo mundo ganha. Porque a indústria ganha, consegue ser competitiva. Você vê, você mesmo falaram agora dos investimentos enormes que são feitos no meio ambiente. Isso é um valor, porque hoje ela não é remunerada. Né? Tem discussões para ser remunerada, First Move Coalition, tem. Mas não é esse o foco. O foco é você preservar o meio ambiente, por isso que existem as discussões da COP e entre outras tantas, como o World Economic Forum em Davos, todo janeiro, mas você tem que cada vez mais posicionar e mostrar. Como o presidente citou bem aqui, o presidente da COP, André Corrêa do Lago, ele já fez 4 cartas, se não me engano. Foi 4. Né? Então ele está direcionando o mercado para mostrar, para agir. Tem muito discurso, tem muito papel, mas ação, a gente está fazendo o nosso papel, outras empresas estão fazendo, mas ainda é muito tímido em relação ao universo que nós temos na indústria de possibilidades. Eu acho que é importante saber se posicionar, até porque muito se fala em greenwashing, e a gente faz de tudo para mostrar que não é o caso do que a gente está apresentando de solução quando se fala de indústria. Qual é o desafio nesse sentido para uma empresa como a Hydro? Porque, infelizmente, nessas discussões pré-COP, as pessoas colocam de uma forma errada, todo mundo no mesmo barco, isso incomoda. Isso... A gente aprendeu, assim, eu acho que você viu que quando eu coloquei, eu falei que o nosso foco é descarbonizar a própria operação. Então a gente não fala de alumínio verde, por exemplo, que é errado, é greenwash. Na verdade, existe uma orientação muito forte da nossa empresa, desde a matriz na Noruega, de tomar muito cuidado em você vender uma coisa que você não tem. Então a gente vende a descarbonização da própria operação, a gente não está fazendo um marketing enganoso. A gente tem uma operação que precisa ser descarbonizada, embora no nosso setor nós somos líderes, o alumínio é líder em descarbonização já. Os nossos índices são além dos estándares de mercado e estamos melhorando. Se nós que estamos na liderança estamos melhorando e reduzindo e zerando, por que outros não se sentem na obrigação de fazer? Porque isso aqui é uma sociedade. Todo mundo tem que ter uma certa condição igual de preservação da natureza e do meio ambiente. Então isso a Hydro exige. Por isso que a Hydro está sempre conectada em várias associações onde tem a discussão. E o mais interessante é não se omitir, é dar a cara para bater. Tem problema? Tem. Como vamos resolver? O que nós falamos no Congresso hoje cedo. Tem problemas? Vamos mostrá-los e vamos resolver juntos. Agora, você ficar numa posição cômoda, escondido dentro de um greenwash ou dentro de um marketing de uma situação verde, vamos assim dizer, né? E o outro lado só bater é muito confortável, mas não tem final. A sociedade não ganha nada com isso. Então a gente tem que sentar, discutir. É por isso que cada vez mais eu e o presidente Alex e outras lideranças, como o próprio presidente Alban, o Ardeng do Instituto do Petróleo, por isso que cada vez mais a gente discute, bota a cara para bater, participa de eventos para trazer a indústria junto. Qual a importância da gente estar nessa movimentação, que até no artigo que o presidente divulgou no final de semana, ele falou que poderia arriscar uma movimentação diferenciada das outras COPs. Realmente a gente não via a indústria se mobilizando desse jeito e preparando um pacote de soluções para apresentar.
Como é que vocês classificam, aí a pergunta vai para os dois, essa oportunidade? Por exemplo, a gente tem a SB Cop que vai para depois da COP. É um movimento mundial e a jornada está alinhada à SB Cop. Como vocês classificam esse momento? Olha, a ideia da SB Cop, Nara, ela, na nossa visão, foi uma grande sacada. Porque, primeiro que ajuda de uma forma muito prática e pragmática que se levem as discussões com conteúdo um pouco mais fático. Nós reconhecemos que ainda há uma agenda assim, muito latente de soluções, mas a partir do incremento, né, da SB Cop, a gente acredita que o setor empresarial vai acabar exercendo esse papel de criar melhores convergências factíveis. Porque não adianta se ter uma convergência, sentar à mesa, convergir sobre um assunto, quando sai dessa discussão, na prática ela não acaba não acontecendo. Então, por isso que o presidente da COP, André Corrêa do Lago, tem sido muito feliz em insistir numa agenda de ação. O recado da agenda de ação, na minha visão, é assim: nós entendemos que o Brasil está muito bem posicionado nessa agenda de ação. Outros países não estão e precisam estar. Só que de que adianta dois pontos. Não haver uma convergência, né, que precisam que todos os países signatários tenham essa convergência, seja consensual, e a partir daí que entrem numa agenda de fazer acontecer, as coisas acontecerem, como a gente tem aqui o exemplo que a Hydro está nos trazendo. De nada adiantaria ficarmos em discursos de precisar descarbonizar. O papel da indústria nessa agenda climática é muito diminuta comparativamente a outras emissões. Porém, não é por conta disso que nós não estamos entendendo que há muito que se melhorar. E isso que é o mais legal de tudo. Então, no momento em que a SB Cop servirá como um grande reforço, vamos dizer assim, dessa agenda de ação, acho que o mundo começa a criar, né, um movimento mais sólido, mais eficiente, seja no cumprimento daquilo que ficar discutido e consensado, e a partir daí nós teremos como esperança, né, teremos resultados mais contundentes, ou então assim, mais amplificados mundo afora. Perfeito. Aranov? Como o presidente cobriu bem esse lado, eu vou cobrir um outro ângulo da COP. Eu acho que eu acompanhei desde o início, as últimas 4 COPs, eu tive a oportunidade de estar presente e vi todo a articulação para vir para o Brasil. Aí se ressaltando um grande trabalho do nosso governador Helder Barbalho para trazer, e naquele estilo de botar a cara para bater, porque não é fácil. Imagina. Mas assim, a COP, ela tem discussões interessantíssimas, é muito importante que ela tenha uma evolução, mas para mim a principal, eu sempre falo, vai ser esta aqui, porque essa é a COP da floresta, não é a COP da infraestrutura. Muita gente critica e se preocupa, mas eu vi muita gente, o presidente Alex deve ter visto também, muita gente falando da Amazônia, falando do Brasil, falando de preservação, sem nunca ter pisado aqui. Ótimo, tem tanta coisa positiva aqui, mas tem muita coisa para ser feita. E é muito mais interessante para o Pará e para o Brasil que as pessoas que estão hoje fazendo um relatório e criticando possam vir e apoiar e fazer alguma coisa. Investir na Amazônia. Porque aqui a solução é o pulmão do mundo que diz, então vamos preservar? Vamos. Mas tem riquezas aqui que a gente pode trabalhar bem. A gente fala muito de mineração, exploração, e eu lembro de um vídeo, até da própria Vale, foi numa das COPs, se não me engano, ou foi num evento do ICMM, onde mostrava a preservação de uma área grande da Amazônia. E onde tinha mineração, tinha preservação. Onde não tinha, que a mineração ilegal, tinha devastação. Então, por que não reconhecer? Por que não olhar? E eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui, principalmente para o Pará, é o legado. Se você olha a cidade, como ela está se transformando, isso vai ficar para depois.
E eu acho que tem. E depois que acaba a COP, ela ainda fica um ano sobre a nossa governança. E vai ter muita oportunidade de você continuar trazendo eventos para cá, independente da COP, como legado. A própria CNI tem essa preocupação junto com a FIEPA, como vamos usar a estrutura para trazer mais investimentos para a Amazônia. Né? Como vamos trazer não o investimento com preservação, mas também trazendo qualidade de vida para o povo aqui. A gente tem um cenário geopolítico interno também que não é fácil. Porque você tem indígenas, você tem ribeirinhos, você tem quilombolas, e você tem que colocar todo mundo junto. E eu vejo hoje um movimento já de muito diálogo, independente dos desafios que tem, eu vejo todo mundo botando a cara. E todo mundo discutindo. Eu acho isso muito importante. Mas tem que haver a continuidade, senão a gente vai ter só um grande evento. E não acredito que é isso que o governador, o presidente da República e todas as autoridades queiram. Nós não queremos isso, queremos continuidade. E continuar essa discussão pós-COP também, Sim. né? Não só com os eventos, assim, mas a gente ter a discussão real para caminhar para a solução. Eu acho que, por exemplo, a Hidro já está num caminho muito avançado em termos, falando do nosso tema aqui hoje, descarbonização. A responsabilidade também aumenta. Você já falou de comunidade, relações com comunidade. Sim. Como é que vocês têm trabalhado para mudar mentalidades? Porque eu imagino que não seja interessante você apenas implementar e não fazer com que a mentalidade de quem está dentro da fábrica, de quem está no entorno da fábrica, mude em relação a isso. Acaba sendo uma responsabilidade de vocês também. Imagino que vocês queiram essa responsabilidade, uma função social. Como é que isso tem sido trabalhado? A gente tem feito um trabalho muito grande. Você pode reparar que os conflitos e as discussões na mídia em relação a isso têm diminuído. A gente tem feito acordos com muitas comunidades, temos entendido a necessidade deles, mas também se colocando como um facilitador e um apoiador, não como solucionador único dos problemas. Então a gente está sempre junto com as SEMAS, com as autoridades, discutindo como vamos melhorar esse diálogo, né, cada vez mais, entendendo que a gente tem as nossas obrigações, sim, a gente tem as nossas responsabilidades, sim, mas as comunidades também têm as dela, o governo também tem as dela. Um grande ponto que não é fácil de tocar no assunto, bem polêmico, que a gente tem trabalhado também nos bastidores e nos diálogos, é o crime organizado na região. Porque, na verdade, não são só mais as comunidades que estão ali sendo afetadas. O crime organizado se instalou, tem muita riqueza na Amazônia. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que fazer um trabalho de segurança pública. Temos trabalhado muito com o IBRAM, o nosso presidente Raul Jugman tem muito conhecimento técnico de como funciona. Temos conversado com a Justiça, com o Ministério Público, a Suprema Corte, todos os órgãos envolvidos, governos. A gente precisa, de alguma forma, acomodar e endereçar esses problemas para que a gente possa voltar a ter um controle de toda a situação. É fácil? Não é fácil. Não vai ser fácil. Não é uma briga de semanas, é uma briga talvez de anos, décadas. Mas a gente precisa começar a direcionar, porque nos últimos 10 anos eu acho que degradou demais. É verdade. Eu quero só fazer um complemento Fica à vontade. dessa questão da segurança pública. A jornada tem um pouco também, serve um pouco com esse papel. Primeiro que ela vai expurgar, nós queremos expurgar dois extremos que precisam realmente estar fora do nosso território. O infrator, quanto mais, as atividades clandestinas, ilícitas, que estão ganhando espaço, isso é fato, como o Baranov aqui trouxe, e também essa agenda imobilista. Quanto mais nós tivermos aqui que as atividades produtivas formais, legais, cumpridoras da legislação, tiverem receio ou até mesmo não se sentirem confortáveis de trazer o bom capital, o bom investimento, nós estaremos perdendo essa guerra para a clandestinidade. É o que o dia a dia está nos mostrando. Então, ao expurgar esses dois extremos, nós temos, sim, esse compromisso de dialogar com entes diferentes, com o setor público, com o setor privado, com as comunidades ribeirinhas, tradicionais, indígenas, com a sociedade, com as comunidades urbanas também, que precisam ser ouvidas, mas criar, sim,
um imbricamento, né, de um tecido social que pensa pelo bem comum, né, que vem do desenvolvimento sustentável. E nessa ordem, como essas duas palavras estão sendo colocadas. Desenvolvimento sustentável. Então, para que seja sustentável, ele precisa se desenvolver. Então, a inversão da lógica, ela está nos colocando vulneráveis ao crescimento de atividades ilícitas, de atividades clandestinas e de atores que estão fazendo realmente muito mal à nossa biodiversidade, a começar a sociedade paraense. É interessante vocês trazerem a questão da segurança, e a gente fala de segurança, não é só a segurança pública, a gente precisa de um ambiente seguro para a implantação de novos negócios, de mais investimentos, também do ponto de vista fiscal. O que a indústria, e aí tanto vale para a FIEPA quanto para a Hidro, o que vocês gostariam de apresentar, vão apresentar, na verdade, na COP, nesse sentido de demandas? O que o poder público pode fazer mais? Qual é a contrapartida que é esperada, né, pela indústria para que a gente tenha esse ambiente seguro? Falamos já de segurança pública. O que mais? Quanto mais nós conseguirmos uma estrutura de medidas, de políticas públicas que possam atrair o capital privado, certamente nós teremos um ciclo de desenvolvimento. Atrair o capital privado para oportunizar as melhorias de processos produtivos das indústrias que já temos aqui. Mas temos também uma rampa de crescimento muito grande na capacidade de agregar valor aos produtos que a gente produz. Seja na cadeia do alumínio, seja na cadeia do minério de ferro, seja nas atividades agroindustriais. Então, o Pará é, se não o principal, figura entre os principais produtores de cacau, de açaí, de carne, por óbvio no segmento mineral, né, não só na alumina, na bauxita, mas também no minério de ferro. E quando nós temos um paralelo da atividade industrial dessas potencialidades extrativistas, melhor dizendo, nós temos ainda muito a crescer. Só que esse crescimento ele é consequência de uma série de ações com políticas de atração desse investimento. Porque no açoite, e se não é realmente competitivo aquilo que o mercado quer receber, é contraproducente. Então, tem que entender um Estado que, para pensar o dia de amanhã, esse amanhã depois do ciclo da mineração, eu sei que está distante, eu sei que temos ainda um ciclo bastante longevo de desenvolvimento da atividade mineradora, mas já pensar nisso como um processo de evolução, através da agregação de valor, através de criar mecanismos de desenvolvimento para uma indústria lastreada nas nossas potencialidades vindas da floresta, né? Criar desenvolvimento para que as nossas cidades da Amazônia sejam também referência de sustentabilidade e que não conflitam com uma agenda climática para uma maior riqueza que nós temos da nossa floresta e as cidades ainda sendo componentes de degradação deste meio ambiente. Então, fazer essa grande convergência em prol, né, de um novo modelo de desenvolvimento. Nós acreditamos na federação que este modelo de desenvolvimento só se estabelece com emprego, com renda, com emprego formal, com atividades lícitas, né, cumprimento rigoroso às legislações e um grande e forte modelo de mecanismo que possa atrair novos investimentos. Só complementando, eu acho que um outro ponto específico que eu acho que a indústria vem buscando há muitos anos é a segurança jurídica. E como é que você consegue uma segurança jurídica? Num alinhamento de todos os poderes, inclusive o governo federal, estadual e municipal. Então você tem muita interpretação ainda nesse meio que gera, às vezes, uma insegurança para o investimento das empresas. E a gente tem que tomar cuidado porque nós temos competidores. Eu já vi muitos negócios em outras indústrias saindo do Brasil para ir para o Peru, por exemplo.
Então a gente precisa, como indústria, a confederação, a federação, a gente vem trabalhando junto com as associações para a gente conseguir essa segurança jurídica, que não depende de um governante, depende de uma união para você entender como é que você vai operar de uma maneira mais segura, né? Então eu acho que a gente vem trabalhando muito nesse diálogo. Por exemplo, o que o governo do Pará fez na parte social e na educação aqui no Pará. O que ela fez? Ela abriu mão, ela abriu mão de arrecadação, onde ela abriu um incentivo fiscal para a construção dos terpais, da própria estrutura da COP. Foi uma iniciativa muito bem feita, porque o governo não tem toda a capacidade de fazer as licitações e investimentos durante um período. Então ele pegou parte do imposto para que a empresa reinvestisse. E você agora está vendo esses investimentos. Sim. Embora eu goste sempre de fazer a propaganda que a Hydro não usou muito esse incentivo, ela fez com capital próprio, mas o governo criou um incentivo à educação, à assistência social, porque o Interpaz tem muitos serviços ali que são magníficos. Lazer, cultura, educação, um monte de coisa. A pessoa aprende a cozinhar, a pessoa aprende a abrir o primeiro negócio, ela tem atendimento odontológico, médico, documento, tem gente que não tinha identidade. Eu acho isso tudo muito nobre. Então, quando o governador fala da licença social para operar, realmente ela existe no Pará, tem que ser expandido para o Brasil inteiro, mas idealizar alguma coisa a nível federal para que você traga essa segurança jurídica e atraia mais investidores, né? Por si só, o Brasil é um país muito bom de se investir, mas ao longo do tempo, essas instabilidades, mudanças de regras, de governos, isso tudo causa uma certa instabilidade. Então, se você não criar, vamos dizer assim, um master plan, você não vai, porque você tem que continuar crescendo, independente das mudanças de governo. Você tem que ter um plano aprovado que o político tem que seguir. Eu acho que o Pará hoje é um exemplo nessa parte social que eu tenho te falado, de saúde, e o Brasil precisa entender que quanto mais investimento tiver, mais fácil vai ser endereçar os problemas. Mais fácil vai ser dividir a fatia para que você enderece os grandes problemas de educação, saúde, etc. no país. E as pessoas precisam entender, você que nos acompanha, que tudo isso é assunto da COP. A gente acha que não, mas a gente fala de justiça social, a gente fala... É isso que é desenvolvimento sustentável, é isso que é transição justa, e é por isso que a gente está aqui conversando. Então, já caminhando para o final, queria que vocês falassem, presidente Alex, primeiramente, como é que estão as expectativas para essa COP? A gente está indo um turbilhão, né? As notícias vêm, a gente vai defendendo, porque quem quer que dê certo, né? Claro que vai defender a COP aqui, mas firmes e fortes. Quais as expectativas nesse momento? Então, Nara, bem a propósito, estive em Salvador na semana passada, no encontro Brasil-Alemanha, e bastava me apresentar o Pará, e a COP30, e a COP30. Nós temos na mídia, né, uma reação ainda, percebemos uma certa reação com relação a Belém. Acho que é o momento da gente revisitar se o Brasil tem um plano para a Amazônia, se o Brasil tem um plano de integração regional, porque diante do cenário que se tem, né, que está sendo motivo dessas críticas, temos também a oportunidade de fazer esse transatlântico mudar de rota, transatlântico chamado Brasil. Mudar de rota para buscar realmente o entendimento que, se não houver um pacto, um projeto de nação, como disse agora o Baranov, certamente mais uma vez, o Brasil perderá uma grande oportunidade. E essa oportunidade de se resolver ou de se mudar a rota em busca da solução definitiva, ela não está através de políticas assistencialistas. A nossa visão é que, diante de um modelo integrado de desenvolvimento pensado a longo prazo, a Amazônia passa a ser uma grande solução para o país e não ser motivo de depreciação, né, a realidade que está sendo posta diante de nós. Então, falando um pouquinho da casa, assim como Belém,
aqui nós estamos também em 4 cantos do sistema FIEPA se preparando para a COP. Seja nas nossas instalações, nós estamos recuperando o nosso auditório, vai ficar belíssimo. Adquirimos uma casa que servirá como momento de coquetéis e receptivos, um patrimônio histórico, vai ser um presente, vai ser mais um legado Baranov para Belém. Nós estamos modernizando muitas das nossas instalações, aqui o 9º andar que está recebendo um evento hoje do Cimineral é mais um exemplo disso. Nós teremos sim aqui, dentro do sistema FIEPA, as condições ideais para que a discussão sobre o assunto da agenda climática e sobre o compromisso de uma gigantesca, imponente indústria brasileira possa ter voz e vez, porque são boas práticas que precisam ecoar pelo mundo e precisam servir de exemplo para o mundo. Mundo este que muito nos aponta problemas, fragilidades, vulnerabilidades, mas que este mundo, muitas das vezes, não consegue fazer o que aqui tem se conseguido fazer. Então, é dizer esse chamamento, que venhamos a Belém, que todos venham a Belém, venham viver Belém. Durante esses 15 dias de COP, venham viver Belém, venham viver uma realidade que, se por um lado, olhando o copo meio vazio, existem as fragilidades, olhando o copo meio cheio, a gente não tem dúvida que as soluções são muito mais fáceis de serem resolvidas com o esforço coletivo. Uma unicidade, um alinhamento vetorial, que é certamente essa resultante, ela é muito mais assertiva e a longo prazo os resultados são, certamente vamos nos orgulhar desse momento. Certamente, Baranov. Só um adendo, como bons paraenses arrumando a casa para receber isso, a gente faz muito bem. O mundo vai entender neste ano, não é, presidente? Baranov, como é que tá lá pela Hidro? Não, a Hidro, desde o início, acreditou na COP. Vou te explicar por quê. A minha parte pessoal e a da empresa. A empresa está fazendo tudo que ela pode para colaborar com a COP, investimentos, patrocínio, participação na parte técnica, trazendo entregas, como eu te falei, da descarbonização. A gente acredita muito que essa COP vai ser um referencial, vai ter o antes da COP e depois da COP, né, presidente? Mas eu acho que a Hidro tem demonstrado cada vez mais o seu compromisso com o Estado, com a região que ela foi adotada. Noruega é longe, né? A gente fala que Noruégua. Adorei. Porque eu acho que ficou simpático, né? Vamos usar. A gente está aqui para construir uma sociedade melhor, fazer o nosso trabalho, gerar emprego, logicamente ter os nossos lucros, mas também colaborar com a sociedade, fazer parte disso aqui. Eu, pessoalmente, eu tive em 3 eventos nas 2 últimas semanas com 3 pessoas que cada vez me dão mais certeza que isso vai acontecer. Primeiro, o governador Helder, que a gente conversa em eventos, aí eu vejo as entrevistas dele, quando eu gostei de um discurso e uma entrevista que ele fala para os descrentes, que os descrentes não acreditavam que a COP ia ser no Brasil, já é, que ia ser no Pará, já é, que não vai ter infraestrutura, que não vai dar tempo de terminar as obras que estão sendo concluídas agora, pelo que eu entendi, em setembro, todas. Então eu acho que isso mostra a perseverança do líder do Estado e de trazer a COP para cá e trazer a discussão para dentro da Amazônia, o que já torna a melhor COP da história. Eu já falei isso algumas vezes, vou continuar falando, porque é a única que tem floresta. As outras não têm, são ótimas discussões, mas não tem. Então nós temos aqui. O segundo, também tive a oportunidade de estar no World Economic Forum com ele no Rio de Janeiro as 2 semanas, o presidente André Corrêa do Lago, que também foi bastante enfático em mantendo a mesma linha de raciocínio e também puxando a indústria para agir. Não a indústria, a sociedade. Para agir. Para parar de só debater. Vamos agir. Eu acho que ele tem visto bastante progresso nisso, tem ficado satisfeito e com as cartas dele tem direcionado e atraindo mais investimento para a COP. E também tive a oportunidade de estar com um evento Brasil-Noruega, numa missão a semana passada com a Ana Toni, que passa uma segurança tão grande
de tudo que está sendo feito, da competência que ela tem de fazer o trabalho, do diálogo, que eu acredito 100% que a COP vai ser um sucesso. Eu gostaria muito de ver as pessoas que estão criticando ajudarem. Eu apoio muito a crítica construtiva, porque eu acho que a crítica ela faz parte do seu crescimento e do desenvolvimento, mas não a destrutiva. Eu acho que tem que tirar aí um pouquinho de lado o lado partidário e tudo mais, porque isso aqui é um ganho para o país como um todo. Verdade. Essa discussão é um ganho para todo mundo. Então vamos nos apoiar, faça parte desta vitória, porque ela vai acontecer independente dos ataques. Então eu acho que todo mundo tem que, de alguma maneira, abrir a cabeça e vir ajudar, porque tem espaço para todo mundo, vamos dizer, sair na foto. Entendeu? Muito bom. E façam parte dessa jornada COP+. A gente está aqui também para convidar. Esse vídeo fica disponível aqui no canal da Indústria. Você pode curtir, compartilhar, enviar para quem quiser. E eu quero dizer a todos vocês que foi um prazer gigantesco receber esses dois gigantes da indústria aqui no nosso estúdio. Considerações finais, presidente Alex, já deixando uma mensagem para quem nos acompanha. Nara, aguardo esse momento para te agradecer, parabenizar pela condução, dizer aqui ao Baranov da honra de mais uma vez estarmos juntos. Digo a ele que ele realmente me ensina muito como ser humano e agora como um líder empresarial. Então, essa troca de conhecimento, ela tem servido aqui para, no dia a dia da federação, a gente reforçar compromissos, reafirmar nossos propósitos e ter um empresário, um líder, né, do segmento mineral aqui conosco, né, debatendo, convergindo e demonstrando, né, seus propósitos, né, eu fico muito feliz e que venham outros momentos. E estou contigo, a COP30 já é um sucesso e quem viver verá. Baranov, considerações finais? Também te agradecer, parabenizar pelo trabalho. O presidente é um grande amigo. Ele diz que aprende comigo, mas menos na parte mais importante. Na parte do futebol, ele não está me seguindo ainda não. Ah, não. Aí temos bem. aqui um reparo. Não. Ou não, fora? Ele tem um Flamengo e Vasco aqui. Flamengo e Fluminense. Ai, meu pai, é um nível ainda mais... Vamos deixar quieto, então. Mas somos parentes, né? Um nasceu do outro, tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, o presidente é um grande parceiro, a gente aprende um com o outro, a gente troca ideias. Eu acho que sozinho você vai a algum lugar, mas com parceiros corretos você vai muito mais longe. Mais uma vez, eu enfatizo o desejo que o povo paraense, na sua totalidade, tenha orgulho do que vai acontecer aqui. Tenha entendimento do legado que eles vão ter. Aproveitem a oportunidade, vai ter muito trabalho, né, presidente? As pessoas têm que se preparar, falar inglês para ajudar, vai ter muito trabalho, muita oportunidade única. Acho que segunda COP aqui, eu acho que não vai ter não, mas essa nossa geração não vai ver. Não vai ver, então certeza. Eu acho que é muito importante que aproveitem o momento, o crescimento. O Pará está mudando de patamar e eu acho que isso beneficia todo o paraense. Eu fico muito feliz de ter me tornado cidadão paraense, reconhecido pela LEPA e também barcarenense. Eu me sinto em casa quando eu venho para cá. E eu venho toda semana praticamente, então assim, me sinto um paraense, estou muito orgulhoso de tudo que está acontecendo e feliz com a oportunidade desse estado que me acolheu tão bem. Noruega. Ô, Nara, deixa eu Adorei. Eu preciso só fazer um complemento que eu acho que faz é necessário ser feito. Baranov, eu tenho que te agradecer, você ter acreditado na nossa jornada COP+. Você fazer parte dessa jornada COP+. Para nós termos a Hydro, como vai muito além de um case. Sim. Ela demonstra credibilidade, ela demonstra confiança, ela demonstra aprendizagem. E eu quero em teu nome, então, agradecer, né, a todos da Hydro que estamos juntos e é muito importante para a gente. Isso está acontecendo graças a vocês também. É isso aí. Que maravilha. Agradeço a vocês dois, viu, por essa presença tão importante, esse bate-papo tão bacana que a gente teve. E agradeço muitíssimo, mais uma vez, agradecer ao Baranov, agradeço também a toda a equipe da Hydro, nossa co-realizadora, a patrocinadora Master Vale, todos os apoiadores que estão nesse movimento, como eles falaram, um movimento de construção de muitas mentes, muitos corações por um futuro mais justo, um desenvolvimento sustentável, é isso que a gente quer. Agradeço a presença de vocês aqui com a gente. Curtam, compartilhem e até o próximo videocast da Jornada COP+. Fiquem bem. Tchau. Tchau.